Oi, pessoal, aqui é a Vivi e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu passeio com os meus pais na floresta. Bom, tudo começou, eu tô escrevendo agora pra vocês porque isso já aconteceu, né? Mas eu vou contar pra vocês como eu estava me sentindo dentro daquela floresta e estava sentindo sempre que estava sendo observada. Pessoal, a gente pegou o carro, né, logo de tarde e já vamos pra floresta acampar. Quando chegamos lá, eu fiquei super feliz porque a gente estava em contato com a natureza e foi bem bacana mesmo, viu? Eu já corri para tirar logo aquela selfie porque eu adoro água. Então tinha uma cascata bem legal lá, tinha uma cachoeira muito boa e eu tirei aquela foto legal, mas ficou um pouco escura, né? Então eu deixei para editar depois, mas fiquei super feliz porque eu estava em contato com a natureza e eu já estava na escola, então eu podia contar isso também para os meus colegas quando chegasse. Tinha alguns passarinhos bem legais na entrada e eu fiquei olhando para eles e admirando toda aquela natureza, me fazia muito bem. Os meus pais já estavam acampando, eles estavam comendo ali porque eles chegaram com muita fome. Afinal de contas, é muito longe lá, pessoal. Então a gente já foi comer alguma coisa, eu comi rapidinho e fiquei ali procurando alguma coisa divertida para fazer. Sei lá, contar alguma história de terror, porque eu gosto de história de terror. Então, enquanto os meus pais estavam lá namorando, eu estava ali pensando em alguma coisa bem legal pra contar e eu sentia alguma coisa atrás de mim, como se eu estivesse sendo observada. Eu olhei o tempo inteiro, mas não tinha ninguém. Não sei se é pelo fato de estar bem escuro, pessoal, mas parecia realmente que alguma coisa estava me observando. Eu senti uma presença muito estranha e olhei e fui um pouquinho mais pra perto pra ver, porque eu não estava acreditando. Eu vi alguma coisa vermelha na floresta, pessoal, tipo 2 olhos, sabe, de lobo. Então eu vi e fiquei olhando pra ver se eu via mais alguma coisa. Enfim, mas eu tenho certeza que tinha alguém ali me observando. A minha mãe do nada se perdeu da gente, porque a gente tava junto e de repente ela foi ao banheiro. E a gente foi caminhando. Quando eu vi, a minha mãe não estava mais atrás da gente. Então eu falei pro meu pai e a gente ficou com muito medo. Mas o bom é que ela já foi escoteira, então ela sabe muito bem como se virar nessa situação, pessoal. Mas não é fácil. Lá é uma floresta bem fechada, então não é todo mundo que sabe, né, como lidar. Então ela sabe muito bem lidar com nós e com animais também. Então eu fiquei bem despreocupada, mas eu fiquei um pouco preocupada porque já estava tarde e eu não via nem sinal dela. E a noite lá é muito escura, não tinha lua, então eu fiquei um pouco preocupada de verdade, mas ela sabe fazer muita coisa na floresta. Já o meu pai, a gente ficou bem tranquilo, como a gente cansou de esperar. Então, meu pai pegou a nossa mochila e a gente foi logo lá pro acampamento que estava combinado. Tinha um guarda florestal muito esquisito, que ele ficava só parado olhando pra gente. E eu falei, pai, tem alguma coisa errada. A gente teve que passar por essa ponte de madeira, pessoal, que balançava tanto que parecia que a gente tinha caído lá embaixo. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente se juntou de novo, porque a minha mãe achou a gente por causa da fogueira. Então, o meu pai começou a contar um monte de história, como se realmente aquilo tivesse acontecido. Não aconteceu, ele aumentou bastante que a gente tinha vindo um urso, a gente não viu urso nenhum. Então, ele começou a contar umas histórias estranhas pra gente começar a ficar com medo, mas eu não tava com medo, porque eu tava super feliz de acampar. E foi a primeira vez que a gente vai acampar assim, em um lugar tão longe. Eu tava ali esquentando as minhas mãos, então ouvi um barulho muito estranho. Aí a minha mãe já tava com sono, ela tava cansada porque a gente andou bastante pra chegar até o acampamento. E o meu pai também deu uma olhada lá pra ver se viu alguma coisa. Ele não viu e disse que era coisa da minha cabeça, então ele também já foi deitar e eu fiquei lá sozinha, pessoal, em frente à fogueira. Eu fiquei um pouco lá porque o meu telefone não tinha sinal nenhum, parecia filme de terror, sabe? Quando aquele sinal cai e você não pode ligar pra polícia. Então eu fiquei lá me esquentando, meu pai e minha mãe já tinham dormido e aquele guarda estava bem atrás de mim. Ele disse que estava lá só por precaução, porque ali tem muitos lobos e eu fiquei em pânico, fingi que não estava vendo, mas também não dei muita trela, pessoal. Mas aí eu senti que alguma coisa estava se mexendo no mato e eu olhei pra cima e vi uma coruja enorme, mas aí eu fiquei
bem tranquila e resolvi deitar, porque aquele guarda tava realmente me assustando. Eu abri a minha barraca e fui deitar, porque os meus pais estavam lá dentro e eu achava mais seguro, porque a nossa barraca, ela é bem segura e tem uma trava legal que dá pra trancar se alguém tentar te ameaçar. Enfim, mas eu comecei a ouvir barulhos estranhos atrás da barraca e mesmo assim eu liguei as luzes algumas vezes. O meu pai também, eu vi que ele ligava porque ele se assustava, mas realmente lá naquela floresta tinha alguma coisa, sei lá, uma bruxa, um lobisomem, alguma coisa. Eu não sei se vocês já passaram por isso, pessoal. Enfim, de manhã a gente levantou e deu tudo certo, né? A gente passou a noite, tinha mais um casal que chegou e estava acampado na nossa frente. Eu vi alguns bichinhos bem legais, a gente foi brincar e o meu pai foi pescar e a minha mãe resolveu andar de caiaque. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu tava ali meio perdida, então eu procurei alguma coisa pra poder me ocupar, né, pessoal? Então, meu pai tava pescando ali, ele levou alguns equipamentos de pesca, né? Então, ele tava se divertindo bastante, porque lá era autorizada a pesca, enquanto a minha mãe, ela foi praticar o seu tempo de escoteira ali, andar de caiaque. E ela gosta muito, né? Então, assim, a nossa tarde foi bem legal, pessoal, bem agradável, mas eu acho que alguma coisa estranha ainda vai acontecer, porque aquela sensação que eu tive à noite foi muito esquisito, então eu tive a sensação realmente que eu estava sendo observada. E essa cidade está muito esquisita porque tem alienígenas, mas eu não acredito que sejam eles, né, pessoal? Eu acho que eles têm muito mais o que fazer. Enfim, mas parecia uma presença de algum bicho mesmo, sabe? Estranho. Eu fui usar o banheiro e quando eu voltei não tinha mais ninguém. Eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, cadê meu pai e minha mãe? Não tinha mais ninguém. E parecia que tinha realmente alguém atrás de mim. E quando eu fui ver perto da barraca, tinha umas pegadas bem grandes, parecendo de lobisomem. Mas eu acho que não deve ser lobisomem. E nem o pé grande, porque tá calor e eu acho que ele não viria pra cá. Enfim, pessoal, o meu pai e a minha mãe, eles são bem carinhosos um com outros, então eles estavam conversando ali, eca. Então eu fiquei de longe, aí eu falei, mãe, agora a gente já pode ir, né? Porque a gente já passou a noite aqui e eu tô achando muito esquisito. Não, filha, eu acho que você deve estar equivocada, meu amor. Eu acho que não tem nada aqui. E eu também dormi super cedo, não vi nada. Então fica tranquila, dá um abraço à mamãe aqui que vai dar tudo certo. Enfim, pessoal, meu pai chegou e a gente já tava com as coisas tudo arrumada pra poder ir embora, mas o nosso carro não estava naquele estacionamento lá embaixo da montanha que a gente tinha deixado. E aí o meu pai me abraçou e disse que ia ficar tudo bem. E eu fiquei um pouco preocupada porque o nosso carro tinha sumido, pessoal. Eu não sei o que fizeram e a gente também não tinha sinal nenhum de celular. A gente atravessou aquela ponte esquisita porque lá embaixo tem uma ribanceira enorme e o rio não passa por debaixo da ponte, então ele não amortece a queda e aquela ponte já está praticamente caindo. Enfim, o guarda disse que o nosso carro estava lá sim e que a gente não tinha visto. Eu não sei, eu não acreditei em uma palavra do que ele falou, mas enfim, estávamos lá sentados esperando para ver se o carro ia aparecer, pessoal, e foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e segue a gente para ajudar o canal. Beijinhos e tchau, tchau!